Graças a Deus, meus irmãos, hoje vamos para a nossa 21ª aula de catequese. Vamos para o dia do Senhor 24. No dia do Senhor 23 aprendemos sobre a justificação pela fé. E o dia do Senhor 24 dá continuidade ao assunto, mas dessa vez combatendo a ideia da tentativa de salvação por meio das obras. A pergunta 62 diz bem assim: mas por que as nossas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça? Então a pergunta já é um combate ao pensamento por exemplo, sinergista, né? Aí você pega pelagianismo, semi-pelagianismo, arminianismo, todo pensamento sinergista com relação à salvação é combatido aqui nessa pergunta e resposta. Eis a resposta: porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com sua lei. Entretanto, até mesmo as nossas melhores obras nessa vida são todas imperfeitas e contaminadas com o pecado. Quando nós observamos o contexto da Escritura, nós podemos aprender por diversos textos, não é, por todo o contexto geral da Escritura, que existe uma ordem, uma obrigação em obedecer à lei, ok? Ao mesmo tempo que a própria Escritura nos revela justamente que nós não temos condições para tal, não é? Então, existe a obrigação. A obrigação para todo ser humano é a obrigação que vem do pacto das obras. Quando Deus criou Adão e Eva, não é? Ou seja, criou a raça humana, Ele os criou, não é? E em todo benefício, em toda bênção, mas deu uma ordem a eles. Essa ordem pactual, que nós chamamos Pacto das Obras, não é? Era a ordem de obedecer ao mandamento de Deus, no caso, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, resistindo ao diabo, resistindo à tentação, ou seja, obedecer a Deus, não é? Obedecendo a Deus, ele teria direito a tomar do fruto da árvore da vida para alcançar a vida eterna por suas obras, por sua obediência. Nesse sentido, Adão alcançaria a vida eterna, não é, para ele e para os seus, não é, para toda a raça humana, vamos dizer assim, se ele tivesse obedecido o mandamento de Deus. Ou seja, ele poderia alcançar a vida eterna pela obediência da lei. Porém, Adão, que tinha condições para tanto, não é, que tinha condições por ter sido criado justo, santo, com capacidade para compreender a Deus, para entender a Deus e adorá-lo, né? Ou seja, com todos os recursos necessários, com todos os dons necessários para obedecer os mandamentos, não fez, não é? E então, quando Adão cai, Adão muda, sua esposa muda, toda a humanidade, seus filhos, não é? A humanidade muda a partir do pecado, não é? Há agora corrupção no gênero humano. Porém, Deus não muda e sua lei permanece a mesma. Ele não alterou a lei por causa do ser humano, mas a sua exigência permanece exatamente a mesma, não é? Todo ser humano deve obedecer à lei de maneira perfeita. Caso contrário, não é? Ele não poderá alcançar essa árvore da vida, alcançar a vida eterna. Ok? Então todos já nascem debaixo dessa culpa, dessa condenação, e estão obrigados a obedecer à lei de maneira perfeita. No fim, quando uma pessoa for no final, né, lá do juízo final, lançada no lago de fogo do inferno, será por quê? Porque não cumpriu o pacto das obras, não é? Que está em obrigação na humanidade, não é? Todo mundo tem que obedecer à lei do Senhor, à lei de Deus. Porém, não consegue. O texto de Deuteronômio, capítulo 27, verso 26, eu vou ler aqui, não é? Nos mostra algo interessante, porque é exigido. Deuteronômio 27, não é? No terceiro discurso de Moisés de preparação para a entrada do povo em Canaã, ele repete lá no capítulo 5 a lei, não é? E ele vai fazendo aplicações dessa lei. Ele não só repete a lei, ele vai fazendo aplicações, não é? Chega do capítulo 27, verso 26, ele conclui bem assim: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E o povo dirá amém, ou seja, é certo, seja assim, é verdade, tão verdadeiro, não é? Ou seja, maldito aquele que não confirmar as palavras da lei, não as cumprindo. Ou seja, ele vai dizer o quê? Que quem não obedece aos mandamentos está debaixo de maldição. Toda a humanidade está debaixo de maldição nesse sentido, não é? É o que a Escritura está dizendo, ok? Ou seja, a exigência que está sendo dita aqui é uma exigência de perfeição, não é? De perfeição. Então, se alguém fala bem assim, não, eu quero viver pela lei, eu não quero ter que crer em Jesus Cristo ou tê-lo como a única fonte de salvação, não é? Eu não consigo repousar na salvação, na obra de Jesus Cristo como sendo perfeita e suficiente para me salvar totalmente dos meus pecados.
eu preciso fazer alguma coisa e eu quero escolher um outro caminho. Aí nós perguntamos, existe um outro caminho para a salvação? Não é? Hipoteticamente sim. Vamos explicar isso aí, não é? Nós sabemos que na realidade não. Só Jesus Cristo salva, não é? Só dá para ser salvo por meio dele, pela fé nele. Mas por que só pode ser salvo nele? Porque ele é o único que cumpre essa lei, ok? Então a questão todinha é, a pessoa quer ser salva sem Jesus Cristo? Beleza. Tenta a sorte, queridão. O que é que você tem que fazer? Obedecer a lei de Deus de maneira perfeita. Porque se você não obedecer a lei de Deus de maneira perfeita, tal como Cristo, você está debaixo de maldição. Vai ser condenado. Essa é a grande realidade. Então, não é? Quer tentar? Tenta. Gálatas capítulo 3 usa o texto de Deuteronômio justamente para falar sobre isso. Paulo faz uma aplicação bem interessante aqui. Não é? Ele fala, a lei não pode invalidar a promessa. Ele fala sobre a questão da promessa, não é? A superioridade da promessa, o que Deus prometeu é pela graça, e a lei não veio para salvar ninguém, não é? Quer obedecer, quer viver pela lei, então viva por ela, obedeça. Mas se você não obedecer de maneira perfeita, você é maldito, não é? Eu vou ler aqui o texto de Gálatas, capítulo 3. Ele fala, a partir do versículo 15, para entendermos bem o contexto. Perdoando. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falasse de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer as promessas. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador é de um, mas Deus é um. Não é de um, aliás. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, veja isso aqui, a justiça na verdade seria procedente da lei. A lei não tinha esse objetivo, né? De fato, a lei só mostra uma coisa, nós somos pecadores, nós não podemos, ou seja, não existe a capacidade em nós de obedecer essa lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro havia de revelar-se. É interessante isso, não é? O texto, por exemplo, do versículo 9, ele fala bem assim: de modo que os da fé são abençoados como crê de Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É o texto de Deuteronômio 27, verso 26, não é? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo verá pela fé. Não é? Então, isso é bastante claro na palavra de Deus. É impossível, não é? Você quer tentar pela lei? Vá. Só que o que Deus exige na lei é perfeição. Não adianta você obedecer 9 mandamentos, não é? 9 mandamentos, eu digo assim, o grande resumo ali. Mas não adianta você obedecer alguns mandamentos e deixar outros em aberto. Porque se você desobedecer em um, ou seja, se você cair em um ponto da lei, você já quebrou toda a lei. Deus exige perfeição. Ou é um, ou é nenhum. Simples assim. Ok? Por isso, aqueles que tentam por esse caminho da obediência, de tentar cumprir o pacto das obras, está perdido, não é? O único que cumpriu o pacto das obras e fez aquilo que Adão não foi capaz de fazer, mesmo tendo a capacidade que Deus deu, não é? O único que foi fiel nesse sentido foi o Senhor Jesus Cristo. Ele obedeceu a lei de maneira perfeita, ele cumpriu o pacto das obras. E pelo pacto das obras, ele alcançou aquilo que Adão não pôde alcançar. Ele alcançou justiça, santidade para nós, vida eterna, segurança na presença de Deus. Adão perdeu tudo isso. Adão jogou tudo isso fora. Adão não venceu, ele foi derrotado. Cristo venceu. Ele foi o único que obedeceu o pacto das obras. Por isso, não é essa pergunta e resposta de nosso catecismo, não é?
Mas por que as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça? Nem um pouquinho sequer. Porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei. E o reconhecimento, entretanto, até mesmo as nossas melhores obras, não é? Nesta vida, são todas imperfeitas e contaminadas com o pecado. O texto de Isaías 64, verso 6, nos diz de maneira bastante clara. É uma palavra ao povo de Deus. Ou seja, não é uma palavra ao ímpio que tenta ser moralmente bom, moralmente melhor. Não é uma palavra àquelas pessoas que se esforçam, por exemplo, para trazer ajuda social às pessoas, não é? O que nós consideramos como uma coisa boa, uma boa obra nesse sentido, certo? Mas não é para essas pessoas que Deus está dizendo. Está usando o nível máximo, está falando daquele povo que recebeu os mandamentos, que sabia exatamente, não é, como obedecer a Deus, porque recebeu os mandamentos. É a esse povo que Deus diz, não é, que as suas justiças, ou seja, as suas tentativas de obediência à justiça de Deus, são como trapos da imundícia. Eu não vou nem explicar isso, não é? Está falando sobre algo podre, imundo, completamente fétido e abominável ao Senhor. Ou seja, toda tentativa humana, toda tentativa do próprio povo de Deus de alcançar essa justiça pela obediência é inútil. Entendeu? É vergonhoso. É como alguém pegando algo podre, absolutamente podre, com um cheiro horrível, desgraçado, colocando em uma caixinha de presente, botando uma bela embalagem, perfumando por fora e entregando a Deus. Aqui, Senhor, é isso que eu tenho para te dar, esse é o meu presente para o Senhor. Não é? Ou seja, maqueia tudo com aparência de bom, mas por dentro, não é? Aquilo que nós chamamos de obra, a obra em si é uma porcaria, é um lixo, não vale nada para Deus. Muito pelo contrário, a nossa tentativa de buscarmos justificação pela obra da lei, pelas obras da lei, ofende ao Senhor. Não é? Ofende ao Senhor. Nós não conseguimos agradar a Deus pela obediência da lei. Só Cristo fez isso. Por quê? Porque Ele oferece uma obra perfeita. Ele não oferece uma obra imunda, uma obra falha, uma obra que não é cumprida em toda a sua extensão. Só Cristo fez isso, não é? É impossível, pois, agradar a Deus, então, por meio da obediência da lei. Impossível. Não é? Por isso que a nossa justiça não pode, nem mesmo as nossas obras não podem, nem mesmo em parte, não é? Nem mesmo um pedacinho ser a justiça nossa diante de Deus. Nem mesmo um elo dessa corrente, não é, que vai de Deus ao homem, nem mesmo um elo que seja nosso é algo aceitável ao Senhor. Tudo tem que vir dele, porque nós não temos o que oferecer. Essa é a grande realidade, não é? O texto que quebra esse pensamento é o texto de Hebreus 6. Não é? O Hebreus 6 fala justamente sobre isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia nele, creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Não é? E por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como foi que Abraão agradou a Deus? Foi obedecendo algum mandamento? Não. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus abençoou Abraão gratuitamente, deu promessa a ele e Deus deu fé a Abraão. E quando Abraão creu, Deus o abençoou, Deus se agradou. Simples assim, ok? Quer dizer, simples quando eu falo de explicar, né? Na prática o negócio é complicado. É só Deus mesmo, ok? É a obra de Deus, simplesmente isso. Por isso a resposta tão importante do nosso catecismo, não é? Continuando. Pergunta 63. Se as nossas boas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na futura? Vai perdoando de novo. E aí é que vem, né? Você percebe que na Escritura nós temos textos onde Deus promete recompensar a obediência, não é? Textos onde, no próprio Novo Testamento, onde Paulo, não é, os demais apóstolos falam sobre o tribunal, né, o grande juízo, onde Deus provará nossas obras. Cristo fala sobre isso. E essas pessoas pegam esses textos, então, e querem usar esses textos, nesse sentido, não é, como sendo a sua justificativa de que as obras, sim, elas cooperam com a salvação ou elas efetivamente salvam, não é, justificam. E é uma forma de ver completamente errada, ok? Completamente errada. Por quê? Porque já foi determinado que o homem tem que obedecer à lei de maneira perfeita. O homem não obedeceu de maneira perfeita. O homem caiu, o homem cai, o homem é um pecador. E, portanto, o próprio Senhor diz
como em vários textos, né, que o ser humano é isso, é esse ser condenado, não é? É esse ser que não obedece a Deus e que vai pagar caro um dia. É por isso mesmo, por falta da capacidade humana de obedecer os mandamentos de Deus, que ele envia seu filho. Há um propósito nesse sentido que explica isso também temporalmente, né? A vinda de Cristo aqui, ok? Porque o homem não é capaz de obedecer. O Deus mesmo providencia um mediador, porque o homem não pode providenciar um mediador para si. Ele não consegue resolver o seu problema. Então Cristo vem. Então essa promessa de bênção futura, de galardão, não é uma promessa que vem como consequência da nossa obediência a Deus. Essa promessa, na verdade, é fruto da própria graça de Deus. Porque, veja, nós não temos a condição, não é? Nascemos pecadores. Vamos voltar até um pouquinho mais, vamos acabar com qualquer resquício de condição que nós possamos ter de repente, não é? O que é que Romanos, aliás, Efésios 2 nos ensina, de maneira bastante clara? Que nós éramos mortos em ofensas e pecados. Não é? A realidade é, naturalmente, nós já nascemos mortos. João 1, João 3, nós temos enfatizado a questão de que o ser humano é morto em ofensas e pecados. O ser humano não pode entender a Deus. Paulo diz em Romanos 3, não é? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O ser humano não tem condições de responder, de entender, de ouvir a Deus. Não tem, porque está morto. É assim que Deus o considera. E de fato é isso que ele está. Não é? Morto, é assim que ele é morto. Como Deus prometeu a Adão, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E aconteceu este fato. A morte física é apenas a consequência da imputação legal, não é, da lei por causa do pecado. Mas assim que o ser humano caiu, a sua nudez já é em si essa morte. Significa dizer que ele morreu espiritualmente. Ele perdeu os dons que Deus havia dado a ele. Os dons de compreender a Deus, de entender a Deus de maneira correta, de ter esse relacionamento profundo com Deus. Acabou. Essa é a morte espiritual do homem. Ou seja, nesse estado, o ser humano jamais poderia compreender o Evangelho, ver o reino de Deus e responder dizendo sim ao Senhor, reconhecendo a sua glória, se Deus não tivesse feito uma obra primeiro. Não é? E aí João 1, não é bem como João 3, o Evangelho, né? Vai nos falar justamente sobre isso. Não é? Que esses que creem em Deus, não é? Eles não nasceram da carne, nem da vontade do homem. Não é? Não foi uma obra da humanidade, não é a capacidade do ser humano, mas é porque Deus deu um novo nascimento, pessoas nasceram de Deus. Deus ressuscitou pessoas espiritualmente, regenerou. Essa é a regeneração. É exatamente isso. Não é? Por isso que Jesus diz a Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver o reino. É impossível entender isso. Não é? Não dá para ver esse reino do lado de fora. Ou Deus te ressuscita, ou você não pode ver. Simplesmente isso. Então você não pode responder, você não pode crer, depende de Deus para isso. Percebe? Então aquilo que é primordial, que é básico, que é crer em Deus, não é? Nós não temos essa condição natural em nós. É Deus quem tem que nos dar vida para que a partir daí nós venhamos crer na sua palavra, não é? Então, o que ele promete nos dar não é por nosso esforço, porque nós jamais poderíamos de fato obedecer a Deus, não é? Se ele não tivesse nos ressuscitado primeiro, nos dado fé. E ele se agrada justamente da fé que nós temos nele. Essa fé, não é? Nele é expressa por meio de nossa gratidão, que é a nossa obediência. Então, mesmo crendo, nós não obedecemos a Deus de maneira perfeita. Ok? Não obedecemos de maneira perfeita. Nós obedecemos ele por gratidão, porque Cristo obedeceu ele de maneira perfeita. Nós não podemos. Deus nos trata, quando nós cremos em Jesus Cristo, como se nós tivéssemos obedecido a lei. Ou seja, ele imputa em nós a justiça, tal como foi com Abraão. Ele imputa em nós a justiça de Cristo, não é? Pela fé. Ou seja, o que nós recebemos de promessas futuras sobre bênçãos, galardão, felicidade, alegria, sem choro, sem dor, tudo isso é obra da graça de Deus. Ele promete recompensar por sua graça, não porque nós merecemos. Por isso que a resposta é essa, não é? Da pergunta 63 que diz: se as nossas boas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na futura? Não é? Essa recompensa não é por mérito, mas é dom da graça de Deus. Então, vamos pensar nisso, irmãos. Até mesmo aqui, hoje e agora, porque é isso que a resposta fala, não é? Hoje,
Se nós podemos provar de qualquer coisa boa em nossas vidas, não é porque nós merecemos. Porque se fosse pegar pela lógica do merecimento, nós deveríamos sofrer cada minuto de nossas vidas de maneira ininterrupta. Ou seja, não deveria ter uma interrupção, um descanso, ok? Mas seria sofrimento após sofrimento, sofrimento após sofrimento. E isso seria justo, não é? Porque nós somos pecadores. Então, quando nós podemos desfrutar de coisas boas para a nossa vida, isso é graça de Deus. Simplesmente isso. E aí pense numa infinidade, né, de coisas, numa lista gigantesca, interminável de coisas boas que nós provamos todos os dias. Você acordou hoje? Isso é graça de Deus, irmão. Entendeu? Isso é graça de Deus. Lembre que sua vida está na mão dele, ó. Acabou. Sua vida está na mão dele. Ok? Absolutamente na mão dele. Não tem como escapar disso. Se você acordou hoje, dê graças a Deus. Porque isso é fruto, sim, da sua misericórdia e da sua graça. Por isso que você acordou. Se os seus órgãos estão funcionando, se você está vivo, isso é a graça de Deus. Se você pode, mais uma vez, abrir o seu armário, as portas do seu armário, colocar comida na sua mesa, tomar um bom café com sua família, ou tem algo para comer, isso é graça de Deus. Você não merece ter isso. Se nós podemos ter colheita para alimentar as pessoas, não é porque nós merecemos isso. É graça de Deus. E não adianta nós queremos colocar a glória na instrumentalidade criada por nós mesmos, né? Não, nós fizemos as ferramentas, nós fizemos isso e aquilo, nós que trabalhamos duro no campo, nós desenvolvemos tecnologia, nós colhemos, nós criamos um plano de governo, um plano, não é, um agroplano para todo o Brasil, não é, para fortalecer o agronegócio, e isso melhorou muito as colheitas e tal, e tal, e tal. E se Deus não mandasse chuva? E se Deus mesmo não providenciasse o que é necessário, a matéria-prima, para termos o que nós temos? Tudo que nós fazemos é usando a matéria-prima. Nós não criamos do nada alguma coisa. Só Deus faz isso. Nós não providenciamos a partir do nada a nossa sobrevivência. É Deus quem nos dá toda a matéria-prima, e isso é graça de Deus. Tudo que é de bom nessa vida, tudo que representa um certo alívio, algum momento de alegria, irmãos, até os sabores, a diversidade de sabores de alimentos que nós desfrutamos, tudo isso é a graça de Deus, é a sua bondade, porque nós não merecemos isso. Quem somos nós? Quem é você para desfrutar, por exemplo, do sabor de uma manga? Não sei se você gosta de manga, mas é uma fruta muito deliciosa. Quem é você para merecer isso? Por que você acha que você merece isso? O que você fez para merecer o sabor da manga? Você não fez nada. Era simplesmente estar lá. Deus providenciou isso para você. Nós não criamos a manga, nós não criamos o sabor da manga. Ela está ali. Deus é quem deu isso pra gente, graciosamente. Isso é bondade, não é? Quem você é para desfrutar de qualquer outra coisa no mundo? Ninguém. Nós nunca fizemos nada para merecer isso. Nada, não é? Nós criamos o nosso oxigênio? Não. Tudo o que nós temos neste mundo é a graça de Deus. É a graça de Deus. Até aquilo que é mais tecnológico, como esse smartphone que está gravando, como esse fone de ouvido, como o ventilador, a televisão aqui ao fundo, as lâmpadas acesas aqui para poder iluminar, tudo isso não poderia ser feito sem a obra-prima da criação de Deus. A obra-prima está aqui, neste mundo. E tudo o que está neste mundo é o que nós usamos para fazer o que nós temos aqui. Isso é graça de Deus, irmãos. Simplesmente isso, não é? Então, veja, nada que nós fazemos muda alguma coisa em Deus, mas o que Ele fez mudou alguma coisa em nós. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Ok? A nossa tentativa de obediência a Deus não pode ser para alcançar justiça, mas o que de fato agrada a Deus é que nós venhamos crer em Seu Filho, é amar o Seu Filho, para que a sua ira não se acenda. Ou seja, crer em Deus, e isso é o que o agrada. E então a obediência a Deus virá por causa da fé, por causa da gratidão que nós temos ao Senhor por nos ter dado tudo, absolutamente tudo. Essa é a grande questão aqui, irmãos. E por fim, a última pergunta, a pergunta 64, que é uma pergunta importante, vamos refletir bem nela. Veja, tudo então vem de Deus. Nada é atribuído à nossa própria obra, à nossa própria glória, vamos dizer assim. Pensar que tudo vem de Deus, que tudo é obra da sua graça,
de que nós não alcançamos nada, não conseguimos nada, que nós não fazemos nada para alcançar alguma coisa de Deus. A pergunta 64 diz bem assim: esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Essa é a grande falácia histórica que vem da mentalidade, não é, revolucionária. Por que eu chamo revolucionária em termos teológicos, vamos dizer assim, no sentido teológico, porque eu estou falando de doutrina? Porque é uma mentalidade que não aceita a graça de Deus, que se escandaliza com a graça. Se escandaliza com a graça. Não aceita que Deus é quem providencia tudo. Não é? Não aceita. Nós é que temos que fazer. Se nós não fizermos, não é? Não aceitamos que seja uma coisa certa e real. Isso é uma revolução contra Deus, porque Ele já disse o que Ele fez. Ele já provou pela Sua palavra quem nós somos. Pecadores miseráveis. E nós temos as provas disso todos os dias. Todos os dias pessoas morrem, como Ele disse que ia morrer. Alguém pode mudar isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é? Ninguém pode mudar isso aí. Todos morrem. Porque Ele disse que tem que morrer. Porque eles obedeceram a sua lei. A morte é uma imputação legal. Não é? É o que Deus dá como salário do pecado. A morte. Ninguém pode escapar disso. Ninguém. Não é? E pensar nessa pergunta de que esse ensinamento dessa graça de Deus tão radical, tão absoluta, não é, essa soberania de Deus na salvação, em fazer tudo, absolutamente tudo, e o homem não poder dizer: eu fiz alguma coisa, foi eu quem fiz, foi eu quem quis, foi eu quem consegui, alcancei. Isso não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Esse é um pensamento falacioso de quem não crê na graça de Deus. Por mais que se gloriem usando o nome da graça de Deus, porque é pela graça. São pessoas que leem Efésios 2, não é? E outros textos da palavra de Deus de uma maneira hipócrita, de uma maneira que elas estão sendo contraditórias, porque elas dizem, elas leem, mas a sua explicação do que leem é contraditória ao que elas leram. Não tem o menor sentido, não é? Elas afirmam a graça e negam a graça ao mesmo tempo, não é? É pela graça, mas se eu não fizer, eu estou perdido. Qual o sentido disso? Nenhum. É por isso que é um pensamento revolucionário. É uma revolução contra Deus, contra a sua revelação, não é? Ou seja, é um pensamento falacioso. E essa pergunta, não é, esse pensamento, não é fruto do Espírito Santo, não é obra de Deus na nossa vida. Não é um questionamento santo, não é uma coisa que nos ajuda a compreender melhor o Evangelho. Não, muito pelo contrário. É algo que nasce na mente de pessoas que não creem. Eu sei que parece radical, às vezes, falar sobre isso, não é? Mas é a verdade. Se você não crê na graça de Deus, absoluta para a sua salvação, você não crê em Deus, é simples. Não tem meio termo aí, não é? Não existe nenhum elo que te pertence nessa corrente de salvação, não. Se você não crê na obra de Deus, não é? De enviar o seu Filho, na obra do seu Filho na cruz, não é? De maneira perfeita, como sendo suficiente para a sua salvação, você simplesmente não tem uma fé mais ou menos. Você não tem 90% de fé. Não, você não tem fé nenhuma. O que você tem é um convencimento, nada além disso, um convencimento humano só. É uma crença, é uma crendice, é um fideísmo. Ou seja, é um tipo de crença cega. Não é a fé que a Bíblia revela. Porque Deus diz isso. É pela graça, a salvação veio do Senhor. Não é? Então esse não é um pensamento falacioso. Saber que Deus fez tudo por nós e que nós não podemos fazer nada para recompensar isso, para agradecer, nesse sentido, para pagar o que Ele fez por nós, para compensar ou para alcançar salvação, não torna as pessoas descuidadas e ímpias. Não é? Na verdade, as pessoas que agem assim quando conhecem as doutrinas da graça, não é? São pessoas ímpias. Não são crentes. Percebe? Essa é a única razão. Por que isso acontece na prática? Claro que acontece. Não é? Ixi, isso é que acontece. Na prática é o que nós podemos ver, não é? E é uma das razões do porquê as pessoas hoje, arminianas, o pessoal aí, atacam tanto os cristãos reformados, não é? Falou em calvinismo, o pessoal ataca, não é? Porque isso aí
ensinando os crentes a viver uma vida de pecado, porque eles não precisam fazer mais nada, não é? É um tipo de coisa que não tem sentido, você não tem que se esforçar para nada, você pode ser um ímpio, pode viver uma vida de devassidão, de pecado, não é? Porque no fim Deus te predestinou, não é? No fim a salvação vem somente dele, no fim ele fez tudo e você não precisa fazer nada, então viva a sua vida de maneira leviana. É isso que as pessoas têm no coração. Mas por que elas pensam assim? Já parou para pensar? Porque essas pessoas acusam, não é, as doutrinas da graça de serem um descuido teológico humano, de serem uma razão para viver uma vida de devassidão. Por que elas pensam desse jeito? Porque é justamente isso que elas fariam. Porque é que uma pessoa que se diz cristã ataca um cristão reformado dizendo que a doutrina reformada, as doutrinas da graça, são razão para viver uma vida de devassidão, de pecado, uma vida desordenada. Porque essas pessoas que acusam nesse sentido, não é? Com esse pensamento falacioso, essas pessoas pensam assim porque elas fariam exatamente isso. É exatamente isso que elas fariam. Se elas confessassem, se elas aceitassem as doutrinas da graça, elas viveriam uma vida de devassidão, porque elas são ímpias. E é por isso que elas acusam os outros do que elas mesmas são. Entendeu? Elas dizem aos cristãos reformados: vocês têm uma doutrina que ensina a viver em pecado, porque elas mesmas enxergam brecha para viver em pecado. São elas que enxergam. Essas doutrinas não ensinam ninguém a viver em pecado. Muito pelo contrário. Vou ler aqui a resposta. Esse ensinamento torna as pessoas descuidadas e ímpias? Não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Resposta: não. Pois é impossível que os que foram enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam frutos de arrependimento. João 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Percebe? Esse é um pensamento que só pode vir na mente, não é? Só pode ser uma coisa que escandaliza pessoas incrédulas. Você pode ser externamente o cristão melhor, não é? O mais dedicado na sua comunidade, ok? O cara cheio do poder, não é? O cara do mistério, o cara que reivindica que Deus usa ele em milagres, não é isso mesmo? Falar não sei quantas línguas, línguas estranhas, como você diz. Você pode fazer o que você quiser, todo o seu esforço, não é? Você pode passar noites em vigília, horas e horas em jejum, horas e horas de joelho orando. Você pode fazer o que você quiser nesse sentido. Se o seu pensamento, não é que as doutrinas da graça são um escândalo e que ensinam as pessoas a viverem em pecado, é porque você nunca se converteu, nunca foi um crente de verdade genuíno, você não crê em Deus, não crê no Evangelho. Essa é a única razão do porquê você enxerga a brecha para viver no pecado nas doutrinas da graça. Aqueles que de fato foram gerados novamente por Cristo, pelo Espírito Santo, eles não enxergam essa brecha. Muito pelo contrário, eles são constrangidos com o grande amor de Deus e são impulsionados pela graça de Deus a viver uma vida de obediência por causa da gratidão. Deus nos constrange com seu amor. Quem não crê nas doutrinas da graça não está simplesmente rejeitando um sistema teológico de 500 anos. Não é? Quem não crê nas doutrinas da graça está dizendo: eu não sou um cristão verdadeiro, não nasci de novo. Eu não aceito a graça de Deus. A graça de Deus, o seu amor, não me constrange. Muito pelo contrário, me escandaliza. Simplesmente isso, não é? Então é disso que se trata. Disso que se trata. Tenham isso em mente, irmãos. Não é? Não se ofendam com a acusação de pessoas que rejeitam as doutrinas da graça. A causa dessa rejeição é a incredulidade delas. Elas não creem em Deus. E é por isso que não suportam a ideia de que Deus mesmo é quem faz tudo para a sua glória. Essa é a aula de hoje. Deus abençoe a vida de vocês. Qualquer dúvida, pergunte no grupo. E, por favor, assistam às aulas mesmo, certo? Para o desenvolvimento e aprendizado de vocês. Deus abençoe e até a próxima aula de catequese.